quem fez a capa do livro, né, com esse desenho desse aqui é o Asimov, o robô da onda, um dos primeiros robôs bípedes do mundo. Quem fez a capa do livro foi o Fine, que formou aqui no ano passado ou retrasado. Fine Scaroni, foi aluno aqui do curso de Sistemas de Informação, hoje é webmaster, trabalha aqui na Fadiva, e ele que fez a capa do livro. Então, Ciberescola, o que há no livro? Ele é destinado tanto para profissionais como estudantes, né, nas áreas tanto de educação como de tecnologia, né, e a mistura das duas coisas. Existe um entroncamento da área de tecnologia com educação chamado tecnologia educacional. Então o livro serve tanto para quem é professor, educador, como para quem é analista de sistemas, programador, desenvolvedor ou gerente, né, de um departamento que tenha tecnologia, como eu, por exemplo, trabalhei há algum tempo como gestor de tecnologia de um departamento de educação à distância. No UNES, quando o UNES estava começando com a educação à distância lá em 1999, eu e outras pessoas, acho que não fui eu sozinho, a gente trabalhou para criar um ambiente virtual de aprendizagem chamado SAB, Sistema Aberto de Educação, que hoje em dia transformou ainda uma plataforma onde são oferecidos vários cursos, né, à distância, tanto de graduação, pós-graduação. Bom, preciso falar um pouquinho sobre mim. Todo mundo aqui já me conhece, eu dei aula, todo mundo está aqui, não vou ficar falando quem que eu sou, não, vocês já sabem quem é. A educação à distância foi o motivo, né, de eu ter começado a fazer essa pesquisa exatamente por isso. Eu trabalhava com isso, eu trabalhava com educação à distância e há 11, 12 anos atrás a tecnologia ainda era muito pobre para a gente conseguir realizar bons cursos à distância. Hoje a tecnologia evoluiu, entretanto muitos cursos ainda não evoluíram com a tecnologia. A gente encontra muita coisa sendo mal feita dentro da área de educação, e não só na educação à distância, na educação presencial também, educação tradicional também. Pouco uso da tecnologia na educação. A internet, sem dúvida nenhuma, ela modificou a educação, ela ampliou as possibilidades. Isso é inegável, todo mundo que estuda ou que ensina percebeu as transformações que aconteceram, e isso deixou de ser uma transformação para poucos, como era lá em 99, 2000, 2001, quando eu comecei a fazer pesquisa, em que a gente tinha aí 1 milhão de usuários de internet no Brasil, 2 milhões no máximo, estourando em 1999. Hoje nós temos 74 milhões de pessoas no país, isso, né, só no Brasil, que utilizam a internet, e no mundo já passa de 1 bilhão de usuários de internet. Então, aquilo que antes era para um grupo fechado, de poucas pessoas que tinham acesso à rede e, portanto, tinham acesso ao conhecimento que não estava perto delas, né, que eu acho que isso que é o fundamental na educação e na educação à distância, é quando você coloca a tecnologia para trazer para perto das pessoas aquilo que ela não tem alcance normalmente. Ela não consegue acessar aquele conhecimento, aquela informação. A informação não está, ainda hoje, não está 100% disponível para as pessoas. E a tecnologia auxilia nesse processo de levar o conhecimento, o conteúdo a lugares mais distantes. Quando você tem quase metade da população do país utilizando a internet, aí sim você tem essa possibilidade de levar. Ainda não de maneira democrática, porque desses 74 milhões existe aí uma grande parte, uma enorme parte que é classe A, B, né, e classe C também. A classe D ia estar excluída disso. E talvez sejam essas as classes que mais precisariam ter acesso à tecnologia para ter acesso à educação. Alguns projetos estão sendo feitos nessa direção, mas como sempre, com muita lentidão. A internet traz para a educação à distância a possibilidade da interatividade a custos muito mais baixos do que antigamente. Porque a educação à distância, quando a gente fala em educação à distância, normalmente é igual e-mail. Você fala de e-mail, todo mundo pensa de 5 anos para trás, 10 anos para trás. O e-mail existe há 40 anos, né? A educação à distância não existe também há 5, 10 anos. A educação à distância tem pelo menos 100 anos que ela existe, né? Só que ela não era feita pela internet. Todo mundo já deve ter visto aí propaganda do Instituto Universal Brasileiro, né? IUB, que vendia os livrinhos, você comprava, anunciado na revista, né? Você mandava um cupom pelo correio dizendo qual curso que você queria, mandava para a tua casa os livrinhos, alguns deles vinham ainda com uma matéria, né? Com curso eletrônica, vinha
lá, resistor, placa de circuito impresso para você treinar em casa, soldar as coisas. Isso é educação à distância, e o IUP já existia há 60 anos atrás. No Brasil, isso tem uns 70 anos, fora do Brasil, educação. O projeto Rondon, que era da aula de português básico, era alfabetizar as pessoas pelo rádio. O projeto Rondon tem 100 anos, mais ou menos, né? Já era educação à distância. Com a internet ficou mais fácil, ficou mais barato, né, para você divulgar, difundir essa informação, porém, mais barato, né, do que o correio, do que o fax, não mais barato que o rádio, mas também o rádio é muito limitado, né, porque você só tem um meio de comunicação, que é o áudio, enquanto com a internet você pode incluir áudio, vídeo, fotos, texto, interação mesmo, né, que o rádio não permite. O rádio é uma via só, existe um emissor e todo mundo recebendo aquele conteúdo. Com a internet você tem a característica importantíssima que é duas vias. Da mesma forma que você recebe, você também envia. Aí você, ainda mais hoje dentro da ideia de web 2.0 que a gente está, onde todo mundo cria coisas para colocar na web, é isso, né, em busca disso que a educação também, né, deveria ir. Não só permitir que as pessoas tenham acesso ao conteúdo que é distribuído para elas, mas que elas criem também, criem o seu conteúdo, disponibilizem para outras pessoas e façam colaboração com essa informação produzida e trabalhada. Bom, a multimídia, tem gente que pensa em multimídia apenas como entretenimento, com música, com filmes, apenas para entretenimento, mas ela é fundamental para a educação também. E também não é de hoje que já se percebeu isso. Tanto que os grandes projetos, né, como o Telecurso, teve o Telecurso 2000, agora tem um novo Telecurso, não lembro o nome agora. Alguém acorda de madrugada para ver lá o Telecurso? Tem, mudou de novo. Era Telecurso 2000, eles mudaram. Não é 2010, não, é um outro. O Telecurso é um excelente projeto porque muito bom, porque ele trabalha, além do conteúdo impresso, escrito, trabalha também com multimídia e aplicação, né? Então, muitas vezes uma pessoa que não tem o hábito de leitura, ela tem interesse, por exemplo, de sentar na frente da televisão e ver um programa educativo, principalmente quando aquilo faz parte de um projeto de formação, né, de certificação, a pessoa está se preparando para o trabalho, né, se preparando para a vida, para tirar um diploma. Então, a multimídia, ela torna as coisas muito mais interessantes, mais vivas. A gente chama é uma comunicação muito mais rica. Rica porque você tem mais sentidos envolvidos. Apenas o sentido, né, da visão, quando você tem uma leitura, é legal, mas é pobre em relação a um conteúdo oferecido de maneira multimídia e principalmente interativo, né, multimídia interativa. Então, quando eu coloquei, né, o título do livro Ciberexplora, Educação em Banda Larga, na verdade era um sonho ainda quando eu estava começando a pesquisar lá sobre educação à distância com multimídia, porque não existia banda larga, não para os usuários, né? Existiam nas grandes universidades, você tinha, né, redes de alta velocidade, mas isso não existia como um serviço que eu, cidadão comum, tinha acesso a isso, né? Hoje isso se transformou numa realidade. Eu não coloquei aqui estatística, mas 27% daquelas 74 milhões de pessoas que estão acessando a internet no Brasil, 27% desse pessoal está usando banda larga. Então você pode agora já não só sonhar com multimídia, mas você pode oferecer multimídia. Há 10 anos atrás você nem pensava, se você fosse oferecer um curso com multimídia, você ia excluir 99% das pessoas que gostariam de fazer aquele curso, porque elas iam falar, poxa, mas eu não tenho, minha velocidade, minha conexão não permite que eu acesse esse conteúdo com áudio, com vídeo, com animação, com desenhos, gráficos, jogos, né? Então, isso foi uma tremenda evolução. A videoconferência é outro exemplo, né, de forma de comunicação que tornou-se possível, né, e hoje não é mais nenhuma coisa de cara, misteriosa, né, uma videoconferência. Lá em 1999, por exemplo, isso aqui é uma sala de videoconferência que foi montada para isso. Então tinha os locais específicos que você ia lá para fazer uma videoconferência, e aí tinha os equipamentos que estavam
por volta de 100, 200 mil reais, equipamentos para você montar uma sala de videoconferência. E aqui está lá o equipamento todo, né? Tudo isso daqui era necessário. Os alunos aqui na sala. Tem alguns alunos que vocês conhecem aqui, ó, o professor Hélio, a professora Lília, o professor Paulo Roberto. Não esse Paulo Roberto aqui, o outro Paulo Roberto que fez a palestra ontem. Então, isso daqui era uma... Você entrar numa sala como essa, era como você entrar assim, nossa, eu vou ir na NASA. Né? Nossa, eu vou lá na sala de videoconferência, um lugar assim meio sagrado, a gente vai fazer uma videoconferência, a gente contava para as pessoas, você tinha que explicar o que era. E tem só 12 anos isso. Hoje, você faz videoconferência no MSN na hora que você quiser. Você abre sua webcam, bate um papo lá com alguém que está na China ou em Elements. Ou aqui em Varginha, né? Ou até no outro quarto. Sem nenhuma cerimônia. Você simplesmente os recursos estão aí. Né? Sem pagar mais tudo. E sem pagar nada. Naquela época, aliás, esse detalhe. Isso daqui era feito usando um serviço da Television chamado ISDN. Você pagava, você tinha que ter 2 linhas ocupadas o tempo todo e a ligação era feita ponto a ponto. Então, por exemplo, nesse caso aqui era uma aula que estava acontecendo lá em Florianópolis e o pessoal assistindo aqui em Varginha. Então, isso aqui era feito através de 2 ligações telefônicas diretas. Então, o sujeito chegava aqui, pegava um desses equipamentos aqui, ligava um número lá em Santa Catarina, conectava uma linha daqui, uma linha lá. Aí pegava outro telefone, discava para outro número lá, na mesma sala lá, atendia outra linha, e aí conectava 2 linhas telefônicas, porque para poder fazer vai e vem, não era multiplex a comunicação. Então não tinha para você ter uma comunicação de vai e vem, o áudio e o vídeo e vinho, você tinha uma linha telefônica só para mandar o sinal e outra só para receber. E várias vezes caía a linha, a gente ficava horas fora do ar. Então a transmissão pode ser feita através de vários meios da videoconferência hoje em dia, e isso é praticamente uma telepresença, porque com a videoconferência você perde muito pouco da qualidade da comunicação. Muito diferente de um bate-papo no chat, no chat escrito, onde todo mundo aqui já deve ter tido alguma situação de um mal entendido. Você escreveu uma coisa, a pessoa entendeu outra, isso é um perigo, quando você vai brigaiada, né? Você escreve pensando que a pessoa está entendendo de um jeito, ela entende de outro, e aí começa a confusão. Já numa videoconferência é muito difícil, quer dizer, não é que é difícil acontecer, pode acontecer, mas a chance disso acontecer é quase a mesma de que acontecesse uma conversa cara a cara. Você tem uma má interpretação de uma conversa pessoal ou uma videoconferência, porque você tem acesso não só ao conteúdo da conversa, mas todas as características relacionadas com ela. Você tem acesso à imagem, ao som, e perceber o ambiente, e até distrações. Então, isso é uma evolução também bastante grande e que a banda larga traz para a educação à distância. A realidade virtual, hoje mesmo, não deu tempo de incluir aqui, até porque eu não queria deixar a apresentação muito longa, mas hoje mesmo, não sei se vocês viram, está acontecendo um evento em São Paulo de educação e estava tendo uma demonstração com uns equipamentos 3D para escola. Então, TVs de 52 polegadas, 3D, com material que é associado à TV, você, por exemplo, pode passear dentro do corpo humano, fazendo um passeio visual, isso, formas geométricas, o Matusalém está puxando a sardinha para o lado dele aqui, formas geométricas da matemática lá. Então, muito da educação hoje presencial, inclusive, porque isso não é para a educação à distância, isso é para as escolas comprarem, para oferecerem, para criar um laboratório para o aluno ir lá para aquele ambiente e utilizar isso. Mas isso também pode, lógico, a tecnologia avançou para isso, e logo você vai também ter isso à distância. Você, na sua casa, vai acessar esse conteúdo através das redes de banda larga, e você vai ter uma experiência muito mais rica, de uma realidade virtual, tridimensional, que podem ser quase simular a sua presença dentro daquele ambiente mesmo. Bom, a banda larga, então, ela começou no Brasil através das redes metropolitanas de alta velocidade. Quem implanta, quem cuida de toda a rede, inclusive quem implantou e começou a internet no Brasil, é a RNP, é a Rede Nacional de Pesquisa, e ela tem evoluído e criado vários links de alta velocidade. Os investimentos são imensos, todos os anos isso tem se ampliado.
E você não tem acesso direto à RNP. A RNP ela cria infraestrutura nacional, né, para essa comunicação acontecer, por exemplo, entre as cidades, entre as capitais. A gente vai ver um gráfico daqui a pouco. Há também um plano nacional para levar banda larga a todo o território brasileiro. Também vamos falar rapidamente sobre ele. Mas é preciso preparar-se para as novas oportunidades que surgirão no campo da educação. Bom, o Plano Nacional de Banda Larga é um plano do governo, né, do Executivo Nacional, Federal, que tem o objetivo de levar acesso rápido à internet a diversos recantos do país, onde as empresas privadas não têm interesse em oferecer esse serviço, pois a demanda não justificaria os investimentos. Então, o Plano Nacional de Banda Larga, com alguns alunos a gente conversou em sala de aula, né, é o plano de você oferecer banda larga a R$35 para a população. E aí muita gente acha assim, mas 35 é igual ao preço, né, das operadoras. Isso para nós aqui, em Varginha, você tem 4, 5 opções, né, de acesso à internet com banda larga. Mas, como, né, comentei com o pessoal lá em Crato, Quixadá, Xeramobim, né, nesses lugares você não vai encontrar nenhuma opção de acesso de banda larga. Então é lá que se pretende chegar com esse Plano Nacional de Banda Larga, ampliando a conectividade. Então um gráfico que não está, eu vou só citar aqui, que não está dando para enxergar muito bem. Aliás, eu tenho uma imagem melhor resolução disso daqui. Então essa é a situação dos backbones, né? O backbone é a espinha dorsal da internet no Brasil, criada pela RNP no segundo semestre do ano passado. Essa imagem está melhor. Estou vendo que praticamente todas as capitais do lado leste, né, do país e sul estão conectadas a links, o backbone de 10 gigabits. Isso não quer dizer que na tua casa você vai ter uma conexão de 10 gigabits, mas é o que liga, por exemplo, as capitais. Então permite ir lá que o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília troquem informações nessa velocidade através do backbone. Nesses backbones estão ligadas as empresas que vão conectar-se ao backbone. O backbone também está ligado aqui a redes da América Latina, Europa, América do Norte, né, que conectam o Brasil ao resto do mundo. Né? E todas as empresas de tecnologia, as empresas de provedor de serviço de internet, elas estão conectadas a esses backbones. Só que, olha, ainda tem uma área muito, lógico que aqui também a população, né, a densidade populacional é muito pequena, mas veja bem, se você mora lá em Boa Vista, você vai ter um link chegando lá de 20 megabits por segundo, que sai daqui de Belém e vai para lá. Só que esses 20 megabits por segundo tem que atender o estado e não um bairro, uma pessoa, né? Então, é muito pouco perto do que a gente precisa para poder oferecer, por exemplo, com qualidade, educação à distância, com multimídia, com videoconferência, porque esses 20 megabits estão sendo disputados aí por milhares ou milhões de pessoas que vão disputar esse mesmo link, esse mesmo canal para poder ter acesso à informação. Durante a pesquisa, eu realizei uma pesquisa de opinião com alguns alunos, uma turma de alunos, sobre se eles teriam interesse de fazer, só para ter uma ideia, né? Alunos do ensino médio, se eles tinham interesse de fazer um curso pela internet, 84% tinham interesse de fazer um curso através da internet, e não só 16%. Mas quando você pergunta para eles, você acha que você aprenderia apenas lendo, sem auxílio de um professor? 66% disseram que não. Então, o que a gente encontra hoje na maioria dos cursos à distância é material de leitura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um curso à distância, mas a maioria é exclusivamente para você clicar lá no PDF, né, no arquivo de texto, e ler aquele texto e depois voltar lá no site e responder uma lista de perguntas. É mais ou menos isso que a gente tem encontrado, né, nos cursos. E não aquela interação que as pessoas esperam que exista no curso, onde você pode perguntar para o professor, você tem vídeo para assistir uma aula mesmo, ou um exemplo, né, ou um experimento, que você possa ter um áudio, né, para conversar com alguém, né, ouvir, né, a voz da pessoa, ou que você tenha, por exemplo, uma animação feita lá em Flash, em Java, que você possa interagir com os objetos, com os elementos, né. Isso é muito raro ainda. Apesar da tecnologia existir, tem pouca gente utilizando isso. Bom, ainda dentro do mesmo projeto, que também faz parte, né, de um capítulo do livro, eu falo sobre as visitas que foram feitas
na época da pesquisa, sobre educação à distância na França, na Inglaterra. Então, em Poitiers, uma cidade no sudoeste da França, eu visitei o Centro Nacional de Educação à Distância. Na época, eles tinham 400.000 alunos estudando à distância, e uma das coisas que eu achei mais interessante é que eles tinham gente fazendo alfabetização à distância. Não é criança, lógico, né? Não é ensinar a criança de 5 anos, 4 anos a alfabetizar, mas a alfabetização de adultos. Eu fiquei intrigado, falei, como vocês conseguem? Como é que você consegue ensinar uma pessoa a ler e escrever à distância, né, sem ela saber ler? Como é que ela vai ter acesso ao conteúdo, né? Eles falam, nesses casos não são cursos feitos pela internet, né? São cursos que realmente a gente manda o material, normalmente manda instruções para alguém próximo auxiliar aquela pessoa, né? Manda pelo correio, mas hoje, né, com a internet, com vídeo, você poderia até mesmo fazer a alfabetização das pessoas através de uma videoconferência. Da mesma forma como você faz numa sala de aula, isso poderia acontecer com uma pessoa assistindo, né, uma aula, um professor numa lousa, né, escrevendo e ensinando alguém a ler e escrever. Mas na época, isso foi em 2000, então não era possível. Mas eles já trabalhavam na época com várias pesquisas, inclusive usando a TV interativa na educação à distância, que é algo que agora está pegando novamente, né? Por causa da TV digital, a TV de alta definição, a TV digital, estão começando a oferecer recursos que você pode interagir com a televisão através do controle remoto. E aí também isso vai abrir uma série de oportunidades, porque a televisão, apesar de hoje ainda ser cara, a TV digital, ela não assusta tanto as pessoas quanto o computador, né? Que tem esse detalhe também, né? O computador, quanto mais ele parece com o computador, mais ele espanta as pessoas. Quando ele deixa de parecer com o computador, as pessoas começam a aceitar, que foi o que aconteceu com o telefone celular, né? E todo telefone celular hoje é um computador. Então, se você falar para uma pessoa de 70 anos de idade que nunca usou um computador, que ela vai ter que usar um computador, ela já começa a suar de medo. Fala, é complicado, não vou conseguir. Mas se você der um telefone celular para ela, que tem uma agenda eletrônica, que ela pode mandar mensagens, né, receber mensagens, daqui a pouco ela está usando isso tudo sem perceber que ela está utilizando o computador. Então, com a TV acontece o mesmo fenômeno. Todo mundo está acostumado a sentar na frente de uma TV e usar um controle remoto. A partir de um momento que você pode, através do controle remoto, interagir com a televisão, escolher programas, por exemplo, educacionais, responder a questionários, fazer busca de informações no seu aparelho de TV. E hoje quase todos os grandes fabricantes de TV já oferecem um aparelho de TV com o cabo, o conector para você ligar na rede ou uma linha telefônica, né, para você ter acesso à internet a partir da televisão. Então isso abre uma série de possibilidades que estavam sendo pesquisadas desde 15, 20 anos atrás na França. A Universidade de North London, University of North London, também onde eu fiz uma visita, eles tinham na época, não tinham mais aula de informática, enquanto aqui a gente, todas as turmas aqui, os professores mais velhos de casa aqui, todos lembram disso aqui, todos os cursos tinham aula de informática, administração, ciências contábeis, economia, direito até pouco tempo atrás tinha, lá na Inglaterra, há 11 anos atrás, já não existia mais isso, já partia do pressuposto que as pessoas sabem, informática é igual a língua portuguesa, você chega aqui você tem que saber, talvez você não saiba tanto, mas você já sabe. Então não tinha aula de informática nenhuma, então nos surpreendeu lá, porque normalmente a gente tinha muitas aulas de informática, porque a gente pegava o aluno aqui no primeiro ano de faculdade e ele nunca tinha usado o computador, você tinha que ensinar a usar o mouse, né, para depois explicar para ele o que era internet e tal. E a gente nem tinha internet aqui na época nos laboratórios. As aulas de informática eram só para Windows, Word, Excel. Isso acontece hoje na rede de educação, que ainda se fala que tem que ensinar os alunos a mexer no computador, mas todos os alunos já sabem. Quem não sabe são os professores. E aí fica esquisito, né? Porque o professor quer cobrar do aluno que, na verdade, é aquilo que ele não sabe, e o aluno sabe melhor do que ele. O professor não sabe ligar. E também os laboratórios, um fato interessante é que os laboratórios de informática deles ficavam dentro da biblioteca. E também é uma coisa bem diferente aqui no Brasil, eu nunca vi isso. Lógico que aqui na biblioteca tem computador, mas aqui, lá, assim, todos os computadores deles ficavam dentro da biblioteca. Então o aluno, quando ele ia para a biblioteca, ele podia escolher se ele ia buscar informação nos livros ou nos computadores.
lá já estavam conectados à internet desde aquela época. Então, eles já enxergavam o computador como uma porta para o conhecimento, porta para a informação, e não como um objeto para você aprender programação. Tá? Lógico que os cursos de programação, os cursos de computação, tinham os laboratórios específicos. Mas, quando eu perguntei onde é o seu laboratório de informática, eu levava lá dentro da biblioteca. Eu falei, mas aqui no meio, né, das estantes, aqui onde está a informação. E aí a pessoa pode escolher se ela quer obter informação em papel ou se ela quer obter informação digital. Bom, também realizei uma série de entrevistas na época com pessoas que eram pesquisadoras, né, sobre a área de tecnologia e sobre a área de educação. Algumas pessoas mais da área de educação, outras mais da área de tecnologia. E houve várias opiniões sobre a questão da banda larga, como é que a banda larga iria afetar a educação. Então, partindo do pressuposto que aumentar a banda, né, fazer a internet mais rápida, não aumenta necessariamente a qualidade da educação à distância, né, a gente já estava partindo dessa hipótese. Porque não adianta você só colocar a internet mais rápida, que isso vai fazer com que as pessoas milagrosamente aprendam mais rápido, ou mais fácil, ou que a educação melhore por causa disso. O que deve ser feito para que o processo como um todo acompanhe a evolução tecnológica? O professor Eduardo Chaves da Unicamp, ele disse que não vejo muita razão por que a educação à distância deve acompanhar para e passo a evolução tecnológica em si. Para mim, educação é basicamente comunicação interativa, algo parecido com o correio e o telefone. E a internet deu grande impulso na área de comunicação. Quando eu coloco internet 1, porque existe a internet que a gente usa, nós usuários comuns, né, de internet, e existe uma internet à parte que é usada pelos institutos de pesquisa, que é uma internet 2, que é uma internet de altíssima velocidade, mas essa ainda não está disponível para o usuário comum. A gente não consegue pagar um provedor e ter acesso a essa internet 2. Então, na época eu estava falando, a internet 1, né, que é a tradicional, deu um grande impulso na área de comunicação, permitindo a criação de programas de educação à distância baseados na internet. Tem receio de que, aumentando-se a banda, como se fará na internet 2, a internet possa ficar cada vez mais parecida com a televisão e incentivar, portanto, o desenvolvimento de tecnologia de broadcasting, widecasting, push, etc. O que é isso? Parecido com a televisão quer dizer, uma grande empresa centraliza a produção de todo o conteúdo e distribui isso igual para todo mundo. E que é o que acontece na televisão, né? Quem decide o que você vai assistir na televisão não é você, não é você, não é você, não é você. É alguém da empresa que decide qual é a programação, qual é o conteúdo, né, as características dos programas que vão ser feitos lá. Então, na verdade, a previsão do Eduardo Chaves estava errada, né? Porque o que está acontecendo é na direção contrária. Realmente a internet ela não está com cara de broadcasting, muito pelo contrário, né? As grandes empresas têm se assustado muito com os hábitos das pessoas na internet. Por exemplo, os grandes jornais, as grandes redes de televisão estão preocupadíssimos, porque as pessoas estão passando cada vez mais tempo dentro de ambientes onde eles não decidiram o que as pessoas estão assistindo, estão vendo, que estão consumindo, né? As pessoas estão buscando informação no Twitter, no Orkut, no Facebook, na Wikipédia, que são locais onde quem controla o conteúdo é o próprio usuário, somos nós. E eu que decido o que vai ter lá, porque sou eu que coloco a informação lá. Lógico que as grandes empresas também têm espaço, elas podem colocar a informação lá, mas elas concorrem com milhões de pessoas que também estão colocando informações lá. Então essa é uma característica que ele não, o Eduardo Chaves não tinha enxergado, né, naquela época, talvez até porque a internet estava no seu início, ainda, principalmente no Brasil, ela estava começando ainda a caminhar. Esse é o Dr. Arnaldo Bisquier, foi ministro da Educação, é membro da Academia Brasileira de Letras, e ele disse o seguinte: a história da teleeducação brasileira nasceu há muitos anos, numa época em que nem a mais fértil imaginação poderia prever os recursos hoje existentes. Quando se fala em educação à distância interativa, por exemplo, com base no emprego de satélites domésticos de telecomunicações, quem poderia supor que houvesse tamanha oferta mundial de teleconferências reunindo universidades dos mais distantes rincões? A interatividade significa debate em tempo real, o que antes seria impossível estimar. Então, ele vai usando aqui o debate, né? Porque, como falei antes, você só oferecer o conteúdo e sem permitir que a pessoa interaja com ele, você não tem debate.
E uma das coisas, né, um dos elementos que faz com que a educação seja efetiva é você permitir a interação, o debate, a troca, né, de informações, de opiniões, né, sobre um determinado conteúdo. Então ele já apontava para isso, e isso com essa natureza da internet partindo para esse lado, onde as pessoas colaboram, onde elas contribuem, né, para também a informação, isso realmente está evoluindo e acontecendo. A professora Lenise Garcia, da UNB, disse o seguinte: a qualidade da educação depende fundamentalmente do elemento humano. Por isso, o necessário é capacitar, tanto no uso dessas tecnologias como no que se refere ao processo educativo em geral. O professor deve aprender a usar a tecnologia de modo adequado, lançando mão dos recursos que ela oferece no momento e do modo oportuno. E como tudo é novo para todos, não há sequer quem possa ensinar isso. São, portanto, necessários profundos estudos nos quais se vá desenvolvendo o saber deste aspecto. É uma pesquisa que irá se realizando no processo e é preciso apoiá-la. Então, como, né, ela dizia na época, e isso é verdade até hoje, é um processo que começou e a gente não sabe onde ele vai parar. Tem gente que diz que nós estamos, aliás, mais na frente a gente vai falar isso, nós não estamos no final de uma revolução. A revolução da informação, a revolução do conhecimento, a sociedade da informação, ela começou tem 20 anos, 20, 30 anos. E tem gente que acha que nós já estamos no final desse período. Já outros acham que isso é só o começo. Talvez nós não tenhamos passado nem 2% do que ainda vem por aí de transformação na maneira como a gente comunica, estuda, entretém, trabalha e assim por diante. Esse foi o meu orientador, né, do mestrado, o professor Fialho. Ele diz o seguinte: a tecnologia sempre será uma ferramenta. São as pessoas, os usuários dessas ferramentas, que extraem delas toda a potencialidade de que são capazes. É como um instrumento musical. O melhor violão nas mãos de um instrumentista pouco experiente funciona tão bem quanto um instrumento apenas razoável. Para se fazer quentão não se usa vinhos especiais, sangue de boi serve. Melhores ferramentas para serem bem utilizadas demandam a educação dos que a utilizarão. Então, quer dizer, a parte da evolução tecnológica está sendo feita. Agora precisa se fazer a outra parte, que é a preparação, né, como o professor Gonçalves falou aqui, a preparação de quem usa essa tecnologia para saber fazer o bom uso da tecnologia, da multimídia, da banda larga, da realidade virtual, porque na maioria dos casos isso não está acontecendo. E esse é o Waldemar Setzer, polêmico, o professor Waldemar Setzer da USP, que diz o seguinte: imagine, qualidade não depende de quantidade. Desconfie que a velocidade maior vai permitir a transmissão de mais cosmético e não de mais e melhor conteúdo. Os problemas educacionais brasileiros estão principalmente no ensino fundamental e no médio. Sou absolutamente contra o uso de educação à distância nesses níveis. Parece que quem é a favor disso não tem a mínima ideia do que seja educação. Eu disse que é polêmico porque, não sei se ele mudou as ideias dele, mas há um tempo atrás, no livro dele, ele disse que o computador devia ser proibido para menores de 16 anos, porque os menores de 16 anos não estão preparados para o uso do computador. E ele é professor de banco de dados, redes, lá na USP. Tem gente aí que fez cara feia, a ideia dele. Desculpa com ele, não comigo. Bom, tem muito o que ser feito e há muitas ferramentas legais para se utilizar e muitas ferramentas que vão ampliar mais ainda isso tudo que a gente está falando. Há um crescimento rápido da demanda por ferramentas de apoio ao acesso interativo, manipulação, distribuição, visualização de informações multimídia. Esse é um grande desafio que envolve os projetistas de multimídia, engenheiros de hardware, software, redes, pedagogos, designers gráficos, webmasters, comunicólogos, e dessa demanda surgem novos requisitos e habilidades e novas profissões que ainda não foram batizadas, mas que já fazem falta às organizações que estão empenhadas no projeto de educação em banda larga. Aqui é que entra as possibilidades para o pessoal que está aí nos cursos de sistemas de informação, ciência da computação, engenharia de computação. Tem muita coisa por se fazer dentro da área de educação. Percebendo isso, né, percebendo que a banda larga vai trazer uma riqueza muito maior de comunicação, de contato entre as pessoas, precisa-se agora achar como transformar isso em realmente projetos de educação. Então tem vários pedagogos, vários professores pensando e trabalhando nisso, mas precisam de gente que implementem essas ideias. Por exemplo, hoje,
grande parte dos cursos à distância pegam lá um software gratuito chamado Moodle, tem um Telebook, que vocês já usaram aqui, tinham muito tempo atrás o AulaNet também, tinha vários softwares desses, dá uma fuçada nele, né, e oferece aquilo como um ambiente para educação à distância, mas pouca gente está inovando, pouca gente está querendo criar coisas novas, as pessoas estão querendo ir pelo caminho mais fácil, o caminho mais tranquilo, que é usar algo que já foi testado para colocar à disposição das pessoas sem inovar. A gente tem visto pouca inovação, apesar da tecnologia ter evoluído, a aplicação não tem evoluído com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Novos currículos, né, nas escolas, aqui não só na escola na área de computação, mas na licenciatura, né? Os professores que estão dando aula lá no ensino fundamental, no ensino médio, eles precisam acordar para essas possibilidades, essas tecnologias. Não há atualmente no mercado uma formação que prepare o profissional com todos os conceitos necessários para atuar com desenvoltura nessa área. Há inúmeras vagas de emprego disponíveis nas várias universidades virtuais existentes no Brasil e pelo mundo, né? Tanto para a gente da área de computação como para a área de educação. Portanto, uma das recomendações desse trabalho é o desenvolvimento de um novo currículo de especialização que prepare o profissional de educação para lidar com naturalidade com as novas ferramentas: vídeo, áudio, animação, simulação em realidade virtual, videoconferência, técnicas de condução de trabalho online, administração de ambientes de aprendizagem colaborativos. Olha quanta coisa nova, quantas atividades novas, né, surgiram a partir da ligação, né, da tecnologia da informação com a educação. Então é necessário atualizar esses currículos na licenciatura, nos cursos de computação. Os dispositivos sem fio, eles também vão provocar uma outra transformação, que é o acesso em todos os lugares, em todos os momentos, porque quando a gente falava só banda larga no computador, as pessoas estudavam só em casa. Agora você pode ter a possibilidade de oferecer todos esses recursos onde a pessoa estiver, usando um tablet, usando um telefone celular, usando um netbook, né, fácil de carregar, disponível em todos os lugares e com muito mais facilidade de acesso, preços mais baixos. Então é possível que isso se transforme mais ainda, né? Nós já estamos chegando na 4ª geração de telefonia celular, não aqui no Brasil, mas lá fora. Dentro de 2 anos ela provavelmente vai estar chegando por aqui. Dispositivos de TV, hoje você compra, né? Se você não tiver grana para comprar uma TV interativa, lá, uma Samsung de 50 polegadas, lá, de R$7.000, você consegue comprar um equipamento de R$300 que você conecta a televisão e já permite que você faça algum tipo de interação. Tem inclusive o pessoal da Paraíba, se não me engano, que desenvolve o Ginga, que foi adotado, né, no Brasil como só a base, né, do software para a TV interativa, que vai ser implantado em vários aparelhos de televisão fabricados para o mercado brasileiro. E quem quiser já começar a ver como é que isso vai ser usado, tem todo o ambiente, o kit de desenvolvimento disponível no site, é só buscar lá pelo Ginga, vocês vão encontrar material para ver como é que isso funciona e o que dá para se fazer de criar de novo nessa área. Bom, a simples inclusão então, de uma nova ferramenta não melhora a qualidade do processo, por mais extraordinária que seja essa ferramenta. É preciso investigar o seu potencial, experimentos práticos, mensuráveis, né? Tem muita pesquisa para ser feita sobre como, né, a aplicação, as transformações, né, que a tecnologia vai trazer para a área de educação. Há um mundo de possibilidades se abrindo na área de educação, cujos limites ainda não são plenamente conhecidos, mas que podem modificar radicalmente a forma como o conhecimento é transmitido. Pesquisas com novas tecnologias prometem o surgimento de ambientes de aprendizado mais colaborativos, uma verdadeira comunidade de aprendizado baseada nas melhores teorias pedagógicas. Muitas das teorias pedagógicas, né, elas existem só como teoria, elas não foi possível ainda colocar em prática, tanto a educação à distância como presencial. Teorias muito bonitas, mas que se tornaram inviáveis, né, de serem aplicadas. Algumas das novas tecnologias estão permitindo que isso seja aplicado, que você possa testar a eficiência dessas teorias. É preciso estar atento às novas tecnologias de hardware, software e telecomunicações, é preciso estabelecer modelos sistêmicos bem planejados, projetos bem formulados, né, para você implantar isso tudo. Investimentos significativos vão ter que ser feitos ainda em formação de recursos humanos, gente pessoal para trabalhar com isso. Acima de tudo, é preciso vontade política para transformar os planos da sociedade da informação. O projeto da sociedade da informação, que é um projeto antigo já,
projeto governamental, inclusive, que tinha metas muito ambiciosas que não foram atingidas. Para a gente finalizar, esse é o site da Amazon, onde o livro Ciberescola está disponível para compra no Kindle, então, de maneira de forma digital, ou quem quiser adquirir uma cópia impressa, temos ele aí lá no fundo do auditório, e também através de um site chamado ciberescola.com.br, onde eu coloquei material extra. Esses slides vão estar lá a partir de amanhã, entrevistas, fotos, imagens, tem uma série de informações lá. E como eu havia falado para vocês antes, Bob Stein, pesquisador já falecido, ele diz o seguinte: eis o subtexto do que está acontecendo. Nós estamos mudando a forma na qual os seres humanos se comunicam. É a revolução da informação, da comunicação e tal. Essa transição levará muito mais tempo do que as pessoas dizem, talvez 100 ou 200 anos. Ele não viu isso, né? Não deu para confirmar se isso está acontecendo. Mas isso foi em 97 que ele falou isso. Ele já percebia que era só o começo de algo que eu também acredito que nós estamos ainda numa pequena ponta das possibilidades que a gente tem de transformação. Essa revolução que começou agora, 10 anos, provavelmente vai realizar coisas que a gente é incapaz de imaginar hoje em dia. E quem estiver participando dessa revolução, como um ator, executor, né, dessa revolução, ou seja, desenvolvendo, criando coisas, colocando não só conteúdo, informação, mas criando ferramentas para as pessoas terem mais acesso, né, ao conhecimento e informação, essas pessoas têm grande chance de sucesso, porque há uma grande necessidade de gente assim, que pense, em participar dessa revolução, participar da construção dessa revolução da informação e da comunicação. Opa, esse ciberescola.com.br, um cara parecido comigo que eu achei na internet lá, eu trouxe uma foto para vocês. Como eu prometi para vocês, fui bem rápido para não atrasar o bolo, que afinal de contas é o mais importante daqui, é o bolo, né? Então, primeiro eu queria abrir aqui se alguém tiver algum comentário, pergunta. O Paulo falou que comprou até o livro só para poder fazer uma pergunta difícil, Paulo. Então agora fica à vontade, já achou aí o trecho que você quer perguntar? Pouco se evoluiu em educação nos últimos 500 anos. Nós tivéssemos congelado o Jusmino no século XVI, talvez o único lugar que ele reconheceria hoje seria uma escola. Ele entraria e falou: isso aqui é uma escola, isso aqui eu sei o que é. Mas, e agora a gente está diante de uma evolução. Eu quero saber quais são os benefícios que hoje a educação à distância tem em relação à educação presencial. Bom, o primeiro benefício é que tem muita gente que enxerga a educação à distância como uma opção. Eu estou pensando em fazer um curso, mas eu não sei se eu faço presencial ou à distância. Eu, principalmente depois de ter estudado e visto educação à distância no Brasil, fora do Brasil e tal, eu vejo o seguinte: o Centro Nacional de Educação à Distância na França tem 400 mil alunos. Onde é que estão esses 400 mil alunos? Em Paris? Não. Estão na Nigéria, estão no Senegal, estão em países onde não tem universidade suficiente para todo mundo, ou se tem é muito caro, as pessoas não têm condição de estudar. Essas 400 mil pessoas são pessoas que falam francês e que moram em países paupérrimos, sem educação formal, tradicional, sem condições, muitas vezes sem saneamento básico e tal, e as pessoas não têm outra opção a não ser fazer um curso à distância. Então eu vejo que aqui no Brasil nós temos todas essas características, Se você até voltar aquele mapa lá da RLP, o que a gente tem dali de Brasília para cima em matéria de infraestrutura? Vou voltar aqui bem rápido. Aqui, nós temos uma estrutura, assim, uma geografia muito desigual. Essa área aqui nem tanto, Essa área aqui é uma área privilegiadíssima em infraestrutura, em recursos, em educação, em universidades de ponta, em curso gratuito, em curso pago, muito bem pago até, tem faculdade de 3, 4 mil reais de mensalidade, tem universidade pública que são as melhores do país, mas elas estão todas aqui, Isso daqui é 20% do nosso país. Nós temos aqui 80% do país que tem uma carência de tudo, inclusive de
educação. E aí educação em todos os níveis, desde a alfabetização até a formação do ensino médio, ensino fundamental, curso superior básico, né, os cursos mais simples, até cursos de mestrado e doutorado. A gente, por exemplo, que mora aqui, nós temos dificuldade, o Márcio está aí, né, viaja para... O Márcio está tão entretido lendo o livro lá, desculpa que eu interrompi ele. Ele está procurando coisa para fazer pergunta difícil também. Mas o Márcio, por exemplo, está fazendo mestrado, viaja quantos quilômetros toda semana? Ida e volta, 360 quilômetros uma vez por semana para poder fazer o mestrado. Quer dizer, é sofrido, você trabalha, tem que pedir licença no serviço, pagar essas horas perdidas no sábado, trabalhar no sábado, deixar de estar com a sua família para poder, né, estudar. Isso porque a gente mora numa região privilegiada. Imagina se esse mesmo mestrado que ele faz, ele pudesse fazer aos sábados na casa dele, sentado na frente do computador, onde ele pudesse, né, ter acesso a conteúdo. A Lília, né, a professora de vocês também, a professora Lília, que ia uma vez por semana para Florianópolis de avião. Ela comprou um pacote da Gol lá, arrematou todas as passagens até o final do ano lá da Gol lá, e ela ia, né, ia só marcando, ligava lá para marcar lá, comprou um pacotão. Imagina você ir uma vez por semana de Varginha a Florianópolis para poder estudar, fazer lá o doutorado dela. Né? Fora o custo, imagina todo o transtorno, o risco. Né? Então, isso não é só um custo para ela, no bolso dela, é um custo até para o país. Porque essas pessoas que estão fazendo isso tudo, elas poderiam estar na sala de aula, poderiam estar produzindo, poderiam estar pesquisando, poderiam estar fazendo coisas, né, mais úteis, em vez de estar chacoalhando dentro de um ônibus, de um avião, para poder fazer, né, ter acesso à educação. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda não entenderam na educação à distância, é isso. Ela não deve ser vista como uma opção, mas deve ser vista para aquelas pessoas que não têm outra opção. Ela é, sim, uma possibilidade. Mais uma? Sim. Você acha que a educação à distância pode substituir completamente a educação presencial? Completamente não, né? Por enquanto, com os recursos que a gente tem. Porque, por exemplo, alguns cursos, principalmente o curso superior, exigem a prática de laboratório, que se você não tiver pelo menos um polo, né, onde a pessoa tem acesso ao laboratório, equipamento, práticas, experimentos e tal, não teria jeito. Mas isso por enquanto, né? Quem garante que dentro de talvez 5 anos nós não tenhamos a possibilidade da pessoa, através de realidade virtual, experiências 3D, que ela realmente tenha uma imersão à distância num laboratório, né, com todas as características, né, de um laboratório real, sem precisar ir até aquele laboratório. Hoje, pelo menos, algumas disciplinas já poderiam ser. Sim. Totalmente. Algumas disciplinas não tem nenhuma diferença da pessoa estar na sala de aula ou estar a 1000 quilômetros de distância. Só as adaptações para uma disciplina de engenharia, de estrutura, que ele tem que fazer uma viga, tudo bem, que ele tem que ter o presencial. Né? Mas as outras pode ser em casa. Então, acho que assim, substituir plenamente ainda não dá. Então, tem muita coisa, como eu disse, a gente não sabe ainda o que está por vir em matéria de evolução de tecnologia. Esse é o problema de hoje, né, tecnológico, e o outro século tinha o Júlio Verne que foi prevendo. Hoje ninguém consegue prever, né? Tem um cara que previu um terremoto lá, você viu? 30 anos atrás, falou que ia ter um terremoto e teve, só que em outro lugar, era para ser em Roma, foi na Espanha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professor, Oi? Com o avanço da tecnologia, as pessoas tendo acesso, e ao ensino à distância também, eu acho que para que esse ensino funcione, teria que mudar também a cultura do nosso país, né? Porque geralmente a maioria das pessoas não tem hábito de leitura. Sim. Não vai se adaptar facilmente a isso, né? Então, uma das vantagens da banda larga é que você não precisa ter curso exclusivamente com leitura. Você pode realmente ter uma experiência de aula mesmo. Você pode, o que não está acontecendo ainda. Muitos programas de educação não oferecem esse recurso. Você, por exemplo, assistir uma aula mesmo. Entrar lá e ver alguém explicando, mostrando, igual o professor Matusalém está gravando todas as aulas dele em vídeo e disponibilizando no site da carvalhomartins.com.br. Carvalho Martins, Eduque.com.br. Então, por exemplo, a turma, né, no primeiro período aqui assiste a aula presencial, depois tem uma dúvida, corre lá na internet e assiste a aula virtual. Né? Eu coloquei um link para você colocar as suas aulas
Ok. Então isso, muita gente tem necessidade de ver, principalmente na matemática, você só receber um exercício pronto é muito diferente de você olhar alguém lá na lousa, lá pegar, é assim, assado, né? E até, pode ser até uma mania, né? As pessoas estão maniadas com isso e é difícil de desapegar isso. Mas, pelo menos, isso tem sido efetivo, né? Ao longo dos anos tem mostrado que dá certo. Então muita gente entra no curso à distância esperando isso e não encontra. Chega lá e encontra uns PDFs para baixar e ler sozinho, e realmente aí é muito difícil. Agora, com tudo isso que a gente está falando, as possibilidades são outras. Só que muitas instituições não estão enxergando a educação à distância como uma possibilidade de ampliar o acesso das pessoas à educação. Estão enxergando uma possibilidade de reduzir o custo, né, da sua produção de educação para poder ganhar mais dinheiro. E aí realmente é isso, o sujeito vai enxugando, em vez de ampliar as possibilidades, oferecer multimídia, realidade virtual, ele vai cortar, porque o que ele quer é ter o mínimo de gasto possível, né, para maximizar o lucro. Então como dizer, é um problema de gestão de empresários que não estão enxergando a educação da maneira como poderia ser utilizada. Obrigado. Existem alguns grupos, até grandes de educação, que estão trabalhando, principalmente no ensino fundamental e médio, ao invés de estar criando aquele espaço de aula particular, aula de recurso à tarde, criando essas próprias aulas online. Onde o professor grava isso usando a tecnologia para explicar conteúdo, até na lousa digital. Os grupos, por exemplo, COC, alguns grupos de educação positivo estão desenvolvendo esse trabalho. Realmente é uma forma até de igualar o conteúdo. E é uma maneira inteligente de você usar a tecnologia, porque você reduz o custo, sim, mas é uma coisa que você não teria condições de oferecer isso para o aluno se não fosse dessa forma. Aí sim, né? Então, por exemplo, não posso pagar o professor para ficar dando plantão toda a tarde de todas as matérias para todas as turmas. Mas se o professor der esse plantão no vídeo, e aquilo está disponível para todos os alunos a hora que eles quiserem, da forma que eles quiserem, aí sim, quer dizer, você está oferecendo não menos, você está oferecendo mais do que ele teria, aí é legal. Agora, o que muitas vezes acontece o contrário, né? Então, em vez de ter aula, agora nós vamos trocar tudo por vídeo. Tira o professor e põe o robôzinho. Põe o robô na onda lá para dar aula. Sim? De uma forma que no passado existia um bailismo, vamos falar assim, em relação a instituições de ensino, o mercado de trabalho valorizava mais um profissional formado em grandes centros, né? E também a questão de universidades federais ou particulares. Como é que você vê a validação desses certificados, dessas formações à distância perante o ensino presencial? Como é que o mercado está reagindo? Bom, o que eu tenho visto é o seguinte: normalmente as instituições que estão oferecendo curso à distância são as mesmas que oferecem cursos presenciais. O diploma das pessoas que fizeram à distância não vem escrito que ela fez à distância, até porque não precisa ver. E por lei, as duas têm a mesma validade. Então, se o curso for reconhecido pelo Ministério da Educação, curso à distância ou presencial, ele tem a mesma validade. O que acontece é que muitas vezes quem emprega não sabe disso. O sujeito exige que a pessoa tenha formação, graduação e contrata desde que ela apresente o diploma. Então, agora, preconceito existe, tanto que muita gente que estuda à distância tem vergonha de dizer isso. Já recebi currículos aqui de pessoas que se ofereceram para trabalhar aqui na FACEF, então na área de TI como professores, que eu sei que a pessoa estudou à distância, no currículo dela ela não coloca isso de forma nenhuma. Ela só coloca graduado, tal, pós-graduação em tal assunto, né, tal área, mas não diz que foi graduação à distância ou pós à distância. Por causa do preconceito, que existe. Agora, por que existe o preconceito? Por causa dos maus programas de educação à distância que oferecem um curso sem avaliação, sem realmente controlar se a pessoa aprendeu ou não, que é mais ou menos como venda de diploma. Você matriculou, você deixa que você paga a mensalidade direitinho, no final você vai receber o seu diploma. Isso acontece, é mais fácil acontecer isso nos cursos à distância do que nos cursos presenciais, infelizmente. Até porque houve uma grande explosão no número de vagas que agora está sendo corrigido. Tinha várias universidades que lançaram curso à distância sem ter polos
próximos dos alunos. Então o aluno ele se matriculava e ele nunca ia ter contato, prática, prova, escrita, nada, tudo era feito à distância. E isso se mostrou não muito bom. Até que o MEC acordou para isso, não, a universidade para oferecer um curso à distância, um curso de graduação, ela tem que ter um polo, né, pelo menos ali, no raio de 50 quilômetros de onde a pessoa mora, tem que ter um polo que oferece, senão não pode sair oferecendo curso à distância sem criar uma infraestrutura para isso. Por quê? Porque numa universidade presencial, o Ministério exige que você tenha biblioteca, laboratório, tudo isso para receber o aluno, né, dentro da sua faculdade. Por que no curso à distância não existe essa exigência? E aí se começou a exigir isso e muitos cursos foram fechados. Cursos à distância que estavam realmente uma banalização, né, eles foram fechados para resolver isso. Um outro problema, que ninguém perguntou e também não falei aqui, é a questão da avaliação, porque deveria existir uma forma de você realmente fazer um curso totalmente à distância. Por exemplo, eu matriculava um curso oferecido lá nos Estados Unidos e eu fazia o curso todo aqui no Brasil sem ir lá. Tá? Isso seria muito bom, muito prático. Se for nos Estados Unidos, não podia ser em qualquer lugar. Tá? Seria muito bom que as pessoas tivessem acesso a isso. Isso não existe hoje. Todos os cursos à distância, você em algum momento tem que ir lá. Ir lá para fazer uma prova, para fazer um seminário, uma coisa assim, tem que ter alguma interação. O que uma área legal hoje para a área de computação, e que tem desenvolvido bastante, é essa área de avaliação. Por exemplo, como eu posso criar um software que identifique se uma pessoa foi ela mesma que fez aquela determinada atividade lá que eu passei para ela, uma prova, por exemplo. Eu posso dar uma prova para a pessoa fazer pelo computador e identificar se foi ela que fez ou não. Como isso? Tem um monte de formas de fazer isso. Tem, por exemplo, a análise da escrita, dos vícios de linguagem que a gente utiliza. Então dá para eu saber de um texto, se foi uma pessoa que escreveu ou se ela pediu para alguém escrever para ela, a partir da análise da utilização da língua portuguesa mesmo. Dá também para ver se uma pessoa está ela mesma usando um chat lá no computador, ou se ela pediu para alguém escrever no lugar dela, até pela análise da frequência do pressionar as teclas. Cada pessoa tem um padrão de uso das teclas do teclado. Um padrão, assim, que é uma diferença de tempo entre você pressionar uma letra e outra. Por exemplo, quando você vai escrever teu nome no teclado, você pode reparar que você tende a ter sempre a mesma velocidade para escrever o teu nome. É uma coisa que você escreve muitas vezes, então você já tem uma velocidade que é particular sua, peculiar sua. Então, a partir da medida de tempo entre o que a pessoa pressionar uma tecla e outra, ou mesmo a forma como a pessoa utiliza um mouse, tudo isso pode identificar se uma pessoa é ela mesma ou não. Então, isso tudo está sendo pesquisado hoje em dia para permitir, por exemplo, que uma pessoa possa estudar à distância e fazer uma prova online, usando o teclado, usando o mouse, e eu saber se é ela mesma que está fazendo aquilo ou se ela está pedindo para alguém fazer por ela. Então tem muita coisa legal para ser pesquisada dentro da área de tecnologia. Na sua visão, existe diferença de perfil do aluno presencial do aluno de ensino à distância e o que pode ser destacado? Varia muito, né? A gente conhece várias pessoas que estudaram à distância, né? Eu, por exemplo, tenho um cunhado, que eu já contei essa história para alguns de vocês aqui. Meu cunhado, o sonho da vida dele era fazer um curso superior. E ele fez o curso eletrotécnico, era técnico, fez o concurso da Petrobras, entrou na Petrobras com 17, 18 anos de idade, e ele trabalhava na plataforma, trabalha na plataforma até hoje, e a loucura dele era fazer o curso superior. E ele não conseguia fazer, porque 15 dias embarcado na plataforma, 15 dias em terra. O que aconteceu? Ele, uma época, conseguiu numa faculdade, conversou com o coordenador de curso, falou: eu sou um ótimo aluno, eu quero muito fazer a faculdade, vamos fazer um acordo aqui, nos 15 dias que eu ficar aqui, eu vou estudar mais do que todos os outros que estão aí. O coordenador falou: tá bom, pode fazer. Ele começou a fazer a faculdade, só que no segundo ano de faculdade, o coordenador foi embora, entrou outro. O outro que entrou falou: quem é esse cara aqui? Ele parece aqui de vez em quando e some de vez em quando. Aí chamou ele lá e falou: você está reprovado com frequência. Não, mas eu tinha um acordo. Eu falei: não, o acordo era com ele, não é comigo, então acabou, não tem acordo. Ele teve que abandonar a faculdade no segundo ano, presencial, tá? Ele perdeu o tempo dele, perdeu, né, o dinheiro e tal. Aí surgiu um curso à distância para ele fazer, uma universidade, uma instituição de Brasília, chamada AIEC. É um dos primeiros cursos de graduação à distância. Ele fez e ele, olha, sem dúvida nenhuma,
conheço vários alunos, dou aula nos cursos dele, fez administração de empresas, conheço vários alunos dos cursos de administração. Ele, como aluno de administração, muito melhor do que qualquer aluno que eu tenha conhecido na educação presencial, na sala de aula. Uma pessoa interessada, gosta de ler, gosta de conversar sobre o assunto, ler, busca informação sobre o tema que ele está estudando, uma pessoa dedicada e tal. Então, Márcio, isso vai muito muito individual. Não dá para dizer assim, todo mundo que estuda à distância tem perfil melhor ou pior do que quem estuda presencial. Eu já fiz alguns cursos à distância, já fui tutor de educação à distância da UAB em São Carlos, convivi muito com muitas pessoas de diferentes perfis, tanto gente muito interessada como gente que realmente não estava interessada em nada, queria exclusivamente receber o certificado lá no final. Mas isso a gente encontra na faculdade, no banco, na sala de aula, da mesma forma. Tá? Não sei qual que tem uma porcentagem maior ou menor disso, mas isso vai do perfil de cada um. Vamos comer bolo, gente? Senão, nossa, 8h30.